Olá a todos, sejam então bem-vindos a mais um Marretaman podcast. Eu hoje queria começar por o episódio de hoje por agradecer a todos aqueles que acompanham o site Marretaman, seja o site online ou até nas diversas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Queria agradecer porque realmente nós atingimos um objetivo, que era um objetivo de 2020, que era atingir os 1000 subscritores no YouTube, e queria agradecer a todos aqueles que ouvem tanto os podcasts como também vão vendo os vídeos e têm subscrito o canal. Portanto, o nosso agradecimento a todos vocês, ao fim e ao cabo, por nos aturarem. Então hoje vamos então aqui ao assunto que é o nosso podcast de hoje, o podcast número 10. Já vamos para o número 10, isto é incrível. Voltamos ao BTT, temos estado a conversar com pessoas do mundo do ciclismo de estrada. Voltamos hoje ao BTT. Mais uma vez trouxe aqui uma pessoa que é meu amigo, já conheço há alguns anos, e é uma pessoa que eu admiro já há muitos anos pelo que tem conseguido, na condição que o tem feito, que é uma condição que não é, digamos, profissional, 100% deste desporto, e que é nada mais nada menos que José Silva. Bem-vindo aqui ao Marretaman Podcast. Viva amigo, tudo bem? E olha, desde já agradeço o convite para estar aqui no Marretaman, que pelo que tenho observado está a crescer devagarinho, mas sempre a crescer. Obrigado. Sabes que o nome é assim, se eu conseguir que uma coisa que tem a ver com bicicletas e ciclismo, mas que se chama Marretaman, fique conhecida, isso é um feito do caraças, porque isto Marretaman não lembrava a ninguém. É verdade, e já, olha, e há pouco tempo tiveste um senhor do BTT Ciclismo, Ciclocross Mundial, que veio partilhar uma foto tua. É verdade, foi esta semana, espetacular. É verdade, muito bom. Isto para quem não sabe e quem não esteve tão atento, o Mathieu van der Poel partilhou, ou Mathieu van der Poel, ou quem trata das redes sociais de Mathieu van der Poel, partilhou uma fotografia da bicicleta de Mathieu van der Poel. A fotografia essa que era de um artigo original nosso, e uma fotografia original nossa, Marretaman, é verdade, tirada na volta ao Algarve. Muito bom. Zé, é assim, José Silva é meu amigo já há alguns anos, porque nós fomos partilhando aí algumas instituições pelas que passámos, né, na nossa vida, e o Zé às vezes era o meu conselheiro, não muitas vezes, porque eu também não queria importunar muito aqui o Zé, mas eu quando fazia aí as minhas provas amadoras, digamos assim, não é, e as minhas aventuras, os meus divertimentos, era sempre uma das pessoas que eu ligava, era o José Silva, né? E dizia assim: ei pá, Zé, vou fazer aquela prova assim assado, pá, como é que tu achas e tal, e não sei o quê. Parecia um chorãozinho assim a pedir conselhos. E o Zé dizia-me assim: então mas tu tens treinado ou não? Espero que tenham sido úteis. Foram sempre muito úteis, porque uma pessoa com a tua experiência obviamente dá sempre conselhos úteis a quem se mete nestas aventuras. Para quem nos está a ouvir e não conhece assim tão bem, que não deve haver muitos que não conheçam, não é? Mas para quem não está muito familiarizado com o percurso do Zé Silva, este senhor já fez provas como, por exemplo, o Transalp, Transportugal, Brasil Ride, Titan Desert, Cape Epic, Andaluzia Bike Race, Portugal Tour, e por aí fora, entre muitas outras provas que, pronto, poderão estar aqui a falhar muitas outras, mas digamos que estas são assim as mais emblemáticas. E além disto, além destas participações, já não vamos falar dos resultados que fez em muitas delas, não é? Vamos falar aqui mais para a frente de alguns resultados, mas também foi campeão nacional de XCM vários anos, contra-relógio na categoria de Masters, campeão nacional de Cross Country Olímpico na categoria de Masters, venceu a Taça de Portugal XCM na categoria de Masters, ou seja, este homem tem aqui um currículo impressionante. Tu ainda te lembras destas coisas todas, Zé? Sim, as mais marcantes, como é óbvio, os mais marcantes ficam para sempre. Os títulos nacionais ficam. A gente, quando começamos nisto, o objetivo é sempre ser campeão nacional. Exato. Eu consegui, felizmente, mais que uma vez, e como é óbvio, fica sempre gravado. Os títulos nacionais ficam para sempre gravados.
Ou seja, tu no teu percurso, digamos assim, no desporto, neste desporto que é o ciclismo e o BTT, tu a certa altura tu acabaste por te afastar das provas federativas, como por exemplo a Taça de Portugal, o Campeonato Nacional. Isso teve alguma razão especial ou ocorreu de uma forma natural e porque tu quiseste mudar de rumo ou aconteceu por alguma razão especial? Podes partilhar aqui. Marreta Man é mesmo aquele podcast em que podes aproveitar para dar com a marreta em quem quiseres e estás completamente à vontade. Não, olha, é assim, eu, como disse antes, o objetivo a nível nacional era os títulos e consegui alcançá-los. E depois era repetir um pouco, estávamos sempre a repetir a mesma coisa. Era sempre a luta para a Taça de Portugal e o objetivo do Campeonato Nacional. E eu sempre olhei muito para as provas lá fora. E foi isso que me levou, já alcancei os objetivos a nível nacional, quero dar um passo um bocadinho mais largo, mediante as minhas condições, não é? Como tu sabes, eu não sou profissional, claro. Mediante as minhas condições, e quero-me aventurar lá fora. As coisas começaram em 2011, numa forma assim mais a brincar. Aliás, é tudo a brincar, como é óbvio, leva a sério, mas nada profissional. As coisas em 2011 começaram com um Transalp e com um Brasil Ride, em que fiquei com a ideia e o bichinho ficou ali. E depois, a partir de 2012, também sofri um acidente e disse que não, já chega de Taça de Portugal e Campeonato Nacional e vou fazer umas provinhas lá fora. Não faço tanta quantidade, mas vou fazer qualidade. E foi isso que fiz a partir de 2013, foi quando comecei a aventurar e pronto, e foi até aos dias de hoje. Embora, pronto, continuei sempre a dar umas passagens pelas provas nacionais. Mas a nível nacional, eu costumo dizer, não sai daqui. Ok, tudo bem, eu ainda vejo pessoal, e como é óbvio, admiro, são objetivos que têm, mas ganhei o regional, ganhei a Taça de Portugal, fiquei em terceiro no Campeonato Nacional. É sempre aquela rotina, é sempre a mesma coisa, não há aquele mediatismo como há uma prova lá fora. Eu tenho que falar disso com vários amigos. Eu prefiro ficar em sexto, ou sétimo, ou oitavo num Brasil Ride, num Cape Epic, num Andaluzia, do que ser campeão nacional, ou estar ali na luta ali pelos títulos nacionais. Já o fiz e já não puxo para aí. Por isso, e depois ainda outra. Também quem está comigo, os meus apoios, a nível nacional já há muito atleta com esses apoios. E eles querem estes apoios lá fora. Ok, também existe essa razão, claro. Como é óbvio, a gente estamos a falar, não vou referir aqui, por exemplo, Go Nutrition, por exemplo, está comigo, a marca que está comigo há mais anos, começou por cá, em Portugal, e agora já está pelo mundo inteiro, não é? Claro, e também interessa ter assim atletas nesse tipo de provas, ou seja, a dar outro mediatismo, né? Exato, okay. Embora, continuo a dizer, a respeito, quem anda na luta aqui pelas provas a nível nacional, faz muito bem, são objetivos de cada um, mas eu acho que nós portugueses temos tanta qualidade, há atletas com tanto valor, que deviam tentar dar um passinho lá fora. Eu sei que muitas das vezes o grande problema é sempre o financeiro, porque estas provas são dispendiosas, como imaginas, claro. E as pessoas ficam sempre com o pé atrás. Mas às vezes tentar fazer um pé de meia para ir experimentar, a fazer uma prova, há provas que não são assim tão caras como tudo isso, e vamos embora, vamos lá lutar com o pessoal lá fora e ver o que é que mostrar a nossa raça lusa, que é muito boa, e temos provas dadas atualmente, como é óbvio, temos os melhores atletas mundiais, né? Isso sim, claro, eu inclusivamente, como sabes, já estive aqui a falar com alguns deles, David Rosa, Tiago Ferreira, pronto, e entre outros, temos aí Mário Costa, temos muitos atletas com um enorme valor e é isso que tu dizes, com capacidade para também mostrar o que valem lá fora. Tu achas que se, por exemplo, aquilo que tens conseguido a muito custo ao longo dos anos, e é importante os apoios e é importante os patrocinadores, como toda a gente sabe, tu achas que se vivesses em Espanha
terias tido mais oportunidades e mais apoios para fazeres muitas dessas provas? E quem diz Espanha, posso dizer, por exemplo, Espanha, Itália, França? Eu falo de Espanha, mas sim, mesmo lá fora. Acredito que sim, principalmente Espanha. Eu tive hipótese e tive que correr por uma equipa espanhola, embora foi assim não foi assim uma boa experiência, mas tive assim umas ideias. Mas, como tu sabes, eu vivi uma das provas mais importantes, que não é em Espanha, mas é organizada por espanhóis, que é o Titan Desert, em que envolve multidões, e vivi muito com eles e aliás, eu se calhar devo muito o Zé Silva, que conhecem lá fora, ao que fiz no Titan. Porque apareceu ali um português a dar luta a uma religião espanhola, que era mesmo assim. E então ficou, como é óbvio, já o Luís Leão Pinto. Sim, o Luís já tinha lá andado, exatamente, e venceu, inclusive, não é? Anteriormente, como é óbvio, quando ele sai quando eu entro, e ele sai muito bem com uma vitória, e depois eu continuei na luta, mas pronto, como é óbvio, o Luís é um mega atleta e pronto, e tem um nível superior. Mas eu não tenho nada contra nós três irmãos, mas a gente às vezes faz-lhes um bocadinho de comichão. Eu diria que nós fazemos muita comichão aos nossos amigos espanhóis. Atenção, eu tenho grandes amigos espanhóis. E eu também. E é assim, nós portugueses temos uma coisa que os espanhóis, nós portugueses numa prova, somos assim, se eu não ganhar, o meu amigo português também não vai ganhar. Vai ganhar o espanhol, o francês e o italiano. O espanhol já não é assim. O espanhol é assim, se não ganhar o português também não vai ganhar. Se ele vir que não tem capacidade, é capaz quase de ajudar o compatriota. Exatamente. E o português, infelizmente, eu vejo muito isto aqui, é um pouco assim. É preferido. Vivi isso um pouco cá em Portugal, quando cá vinham alguns estrangeiros. O que interessava era eu não ganhar, mas ao menos ganhava o outro. E eles não. Eles defendem-se muito. Mas como tu estavas a falar, sim, eu acredito que em Espanha teria um pouco mais de possibilidades. Pelo menos se calhar poderia ser profissional da modalidade. Porque vejo atletas espanhóis que estão, e em que eu me bati com eles, em que estão ali no meu nível, e fazem vida. Eu ia agarrar ali nessa. Do ciclismo. Exato, por exemplo, aproveitaria que estás a dizer, a falar disso, porque, por exemplo, Josep Betalú é um atleta que nós sabemos que é um excelente atleta, né, com ótimas capacidades, mas, por exemplo, tu já discutiste etapas com ele, já discutiste corrida com ele, já ganhaste inclusivamente etapas a ele, e falo do Josep Betalú porque neste momento eu julgo ser o recordista de vitórias na Titan, se não estou em erro. Eu penso que ou é o recordista ou está empatado com o Roberto Eras. Sim, mas será mais ou menos isso, sim, exatamente. Sim. Por exemplo, tu que o conheces no terreno, não digo como pessoa, porque certamente será afável, etc. Mas em termos de capacidade, ou seja, ele é assim tão superior ou ele tem mais condições? Eu diria assim, a nível físico, ele tem uma coisa mais do que eu. Que até mais técnica, mas se calhar em tudo o resto somos similares, ou se calhar eu sou mais forte até a subir do que ele. Mas não há assim, ou seja, não há assim uma diferença enorme, não é? Não. Quanto muito poderão ser parecidos. Sim, 50-50. E ele vive disto, é profissional. Claro, era aí que eu queria chegar, Exatamente, sim. Mas como ele há outros, mas falas do Betalú, pronto, eu bati muitas vezes com ele, ganhei muita vez, tive titãs na mão, mas como sabes que o Titã, aquilo não é só o físico, conta muito também a questão da navegação. Claro. Outros fatores. E ele aí tinha um grande staff por trás, que
trabalhava bem isso, em que eu ia para lá sozinho e pá, ele não, e às vezes é preciso conhecer caminho. É quase a mesma coisa que estarmos a comparar uma equipa de fábrica do Paris-Dakar, ou do Dakar, digamos assim, com uma equipa que vai lá de promoção, digamos assim, não é? Exatamente, e às vezes essas equipas de promoção também têm valor, mas não têm o staff e as condições das outras. Como é óbvio, exatamente, é exatamente isso. E o Betalú, pronto, tem, como é óbvio, tem muito valor, mas pronto, a gente vê que sucesso é que teve o Betalú nas provas. Vencedor do Titan, ok, muito importante, várias vezes, vence também a Ruta dos Conquistadores. Sim, agora recentemente até, este ano. Exatamente. Mais uma ou outra prova assim desse género, mas que não tem tanta visibilidade e é só, para por aí. Depois anda, ele participa no Andaluzia, ele participa nessas provas ali em Espanha e anda ali a lutar pelo top 20, top 30, anda por ali, às vezes entra ali no top 15, mas pronto, algo que o Zé Silva também, quando ia à Espanha, também fazia. Exatamente. Também fazia, na altura também fazia. Exato. Só que, é essa questão. E agora que estavas a falar dos apoios e dos patrocínios, e referiste aí um dos teus apoios, tu tens vários, não é? Alguns deles são marcas cimentadas em Portugal, algumas portuguesas, inclusivamente. Mas há aí uma marca, e agora porque estamos a falar desta questão dos patrocínios, dos apoios e das marcas, etc., e daquilo que é, ao fim e ao cabo, aquilo que o atleta português tem que fazer a mais do que os outros para conseguir alcançar um resultado, ou então para conseguir algum apoio. E eu sei que tu, nos últimos anos, tens corrido sempre com a mesma marca de bicicletas e acabas por ser, pelo menos aqui não é só no nosso país, porque as provas que tens feito além fronteiras são bastantes. Portanto, tu ultimamente tens corrido com uma marca que é a Olympia, não é? Porque eu sou um apaixonado da comunicação, do marketing, etc. E gosto muito de analisar a forma como as marcas comunicam, como as marcas aproveitam os seus atletas para comunicar, como o fazem bem ou como, na minha opinião, o não fazem tão bem. Sou fascinado por essa parte também, percebes? E, por exemplo, a Olympia é uma marca com a qual tu tens corrido e tens andado por tantos países a fazer tantos resultados bons, a colocar aquela bicicleta em tantas provas. E eu fui pesquisar um pouco daquilo que são as redes e as páginas da Olympia e acabo por não ver lá o José Silva. Porquê é que os senhores desta marca não te dão um lugar na equipa de fábrica, ou no mínimo, porquê é que não partilham os teus resultados e as imagens, etc? Eu quero acreditar que sou português, seja por aí primeiro. Porque, assim, mas tu já tinhas reparado nisso? Mas tu já tinhas reparado também nisso, como é óbvio, não é? Sim, como é óbvio, sim, mas eu senti isso logo desde o início. Eu senti logo muito isto desde o início, que eles, aliás, eu devo o apoio da Olímpia à loja onde estou. Sim, claro, eu sei, sim, claro. Fez uma aposta no primeiro ano comigo, em que foi a Racing Bikes que me cedeu uma bicicleta para correr. Depois, só a partir daí em que tive sucesso, depois no Titan, e as coisas começaram a correr bem, e foi a partir daí que a marca me começou a ajudar. Diretamente a marca, como é óbvio, passava e passa sempre pela Racing Bikes, como é óbvio, que é a minha loja, mas através mesmo da marca. Pronto, o José Silva era patrocinado pela Olympia, com a Racing Bikes sempre presente, mas pronto, é claro que isso já é bom para ti, mas tendo em conta as coisas que tu já fizeste e o sítio por onde tu e os resultados que já alcançaste, não é? Porque é assim, estes senhores, uma coisa era eles terem uma equipa de fábrica e só comunicarem ao fim e ao cabo, só partilharem os feitos dos atletas da equipa de fábrica da Taça do Mundo de Cross Country Olímpico, etc. Pronto, ok, aquilo é a elite do BTT Mundial, não é? Cross Country Olímpico, Taça do Mundo. Só que eu estive a reparar, mas não, eles também partilham muito e gostam muito de partilhar, que tem um campeão europeu de Masters, de Cross Country, e partilham muitas coisas de resultados do Andaluzia Bike Race, mas nunca os teus resultados. Não, eu a única vez, eu penso que partilharam, a única vez que eles me partilharam alguma coisa foi quando eu ganho a primeira etapa do Titan Desert de 2015, em que fui líder. Foi a única vez em que eles partilharam que eu tinha ganho a etapa do Titan. Foi a única vez. De resto,
não, nunca mais o fizeram. Já ganhei outras provas, já tive, isto é muito simples, eles acho que podiam ter pegado nisto porque estamos a falar num dos melhores atletas do mundo. Sim, quando estiveste no Brasil Ride com o Tiago. Como se chama Tiago Ferreira. É assim, eu estava lá de um ícone mundial. Eles acho que deviam de aproveitar. O Zé Silva está ali, como a Olímpia, ao lado do Tiago Ferreira, claro. Ganhou uma etapa, foi líder do Brasil Ride. Eles não publicaram nada, não fizeram nada de notícias. Não. Mas olha, mas agora é assim, tu depois, quando nós colocarmos o podcast Marreta Man online, tu podes pegar e envias para os senhores da Olímpia, que é para eles ouvirem. E depois é assim, no mínimo, tu para onde não tens bicicleta, pronto. Mas olha, também te vou dizer assim, e em primeira mão até te posso dizer assim, eu já ando, como deves notar, cada vez faço menos provas, e o abandonar da competição tem sido assim. E este ano quero ver se ainda consigo fechar, ir ao Brasil Ride, que é aquela prova em que sonho que eu quero, enquanto puder, ir lá. Mas a nível de apoios e da marca da Olímpia, isso, pronto, vou dar a oportunidade a outros atletas que representem a marca, que tentem fazer tão bem como eu fiz, ou se puder, melhor, e pronto, por isso, mesmo que fique sem a Olímpia... Podes mandar, então estás à vontade, podes mandar à vontade o podcast para eles ouvirem. Sim. Depois eu estou a ver os italianos depois vão precisar de um tradutor, não é? Eles vão traduzir, claro. Vão traduzir vai lá um tradutor português, mas eles dizem, mas quem é questo ragazzo, José Silva, com este ragazzo? E este Marreta Man, o quem é este Marreta Man? Não. Olha, mas eu vou-te dizer, olha que eu conheço já estive com ela, que é uma que trabalha na Olímpia, e ela percebe bem o português. Então pronto, podes mandar. Okay. Se a gente falarmos pausadamente, ela percebe muito bem. O que é importante, ela percebe. Não, mas agora é claro que nós estamos aqui a brincar um bocadinho com isto, mas esta questão das marcas é verdade. E eu até acho uma coisa. Eu até acho que nós próprios, os adeptos, e eu falo por mim, é claro que agora com este projeto do Marreta Man eu se calhar também acabo por fazer isso mais, mas nós os adeptos até devíamos às vezes sentir um bocadinho mais as cores e ir lá à página da marca, que nós sabemos que temos lá o nosso atleta e quando eles fazem aquela publicação do atleta que é português, irmos lá também partilhar e fazer os gostos e os comentários, que é para eles verem assim, espera aí, este atleta português tem uma série de seguidores também aqui, isto a nível comercial também pode ser interessante para nós, ou seja, eles precisam de saber isso também, não é? E nós temos que ser mais participativos, portanto o pessoal que está a ouvir, acompanha os atletas portugueses, seja o Zé Silva, seja o David Rosa, seja, e agora estou-me assim a lembrar destes nomes, mas seja quem for que é atleta português e que anda a lutar pelos resultados e por, ao fim e ao cabo, por levar a nossa bandeira além fronteiras, não tenham receio de partilhar e apoiar, porque esta gente acaba por também nos fazer vibrar quando está nas provas lá fora, não é? Claro. E então também precisam de nós nesse aspecto. Exatamente. Eu acho que não temos que, entre aspas, fazer um bocadinho de barulho para ver se eles começam a reparar mais nos atletas portugueses. Claro. Porque assim, se tu fores muito bom, pronto, aí não há dúvidas. Claro, exatamente. Nós temos casos assim, mais recentes de 2, 3 atletas que são muito bons e aí não há dúvidas que, claro, dizer, claro. Cristiano Ronaldo toda a gente é obrigada a conhecer. Exatamente. Mas ele teve que conseguir as coisas, entre aspas, à força, não é? Exato. E conseguiu e hoje é o que é. E a gente também na bicicleta tem que ser assim um pouco, temos que entrar ali um bocadinho à força, mas lá está, na bicicleta, se não estás em cima do pódio, dificilmente alguma vez vão olhar para ti. Claro. E há atletas que podem não estar em cima do pódio, mas que andam ali perto e que têm tanto valor e fazem um trabalho enorme, mas pronto, lá está. Não estás no pódio,
ficas um pouco de fora. Ok, olha, vamos então aqui falar então destas provas, um pouco destas provas que tu já fizeste, que foram tantas e por etapas e por esse mundo fora. Nós aqui no início íamos falando de algumas, como o Cape Epic, o Titan, que estávamos a falar agora, claro. O Transalp, o Brasil Ride, que também já falámos. Zé, de todas essas provas que fizeste, gostava que nos falasses um pouco da dureza de cada uma, ou seja, em termos de dureza, porque as provas cada uma tem as suas características, não é? Exatamente. Em termos de dureza, e tu que já estiveste nelas todas, qual é que é aquela mais dura? Eu já digo isto há muito tempo e continuo a dizer enquanto não fizer uma mais dura. No conto geral, eu considero o Titan a prova mais dura, por todas as condições que envolve a corrida. Não só o circuito, como é óbvio, mas o alojamento, onde nós dormimos, dorme tudo ao molho no bivouac, não é? Exatamente. Até há um dia em que dormimos todos numa grande tenda, que é a etapa maratona, em que dormem 400, 500 pessoas dentro de uma tenda gigante. Tiveres sorte, escolheres ali um sítio mais confortável e não levares ali com uma pessoa ao lado que ressone muito alto, até não notas muito, mas podes ter o azar de levar ali com uma pessoa que ressona muito e pronto, vai ser uma noite em claro. Okay. Já me aconteceu. Ou seja, só para as pessoas terem uma ideia, desculpa interromper-te, por exemplo, no Titan é isso que tu estás a descrever, enquanto que no Cape Epic ou é uma tendinha, que é sempre a mesma tenda, ou é uma caravana, não é? Exatamente. Eu fiz o Cape Epic e tive sempre a minha tenda. Aliás, eu escolhi a minha tenda individual, pronto, como todos os outros, como se calhar 80% dos atletas, tinha a sua tenda, chegava conforme a ordem chegava, e um tinha uma tenda, era só escolher as que estavam vagas, e pronto, tínhamos um colchãozinho, uma almofada, tudo limpinho, nada a apontar, claro. Como é óbvio, quem tem mais possibilidades ou dorme numa caravana, como é óbvio. Claro. Ou seja, só esse aspecto por si só, que é o aspecto do descanso, faz logo muita diferença entre o Titan e as outras, não é? Exatamente, não tem nada a ver. E depois a condição do banho, tu vais tomar banho, tens água fria, quente, à temperatura que tu queres, está tudo limpo, sais do banho, limpas-te e vais entregar a roupa para lavar, em que vais para a sombra, vais beber uma bebida fresquinha, essas coisinhas todas. No Titan isso não acontece, é tudo com calor. Tu acabas a água, como deves imaginar, não há hipótese, não há água fria no Titã. Está sempre quentinha. E acabas de tomar banho, limpas-te e começas a suar novamente. É isso que eu digo que faz o Titã ser uma prova dura. Porque se a gente for só falar em trajeto, em circuito, em terreno, não é o Titã, como é óbvio. Okay. São estradões, apanham areia, tirando a parte das dunas. É muito difícil e exigente, como é óbvio. Quem não souber lidar com as dunas vai fazer a duna toda a caminhar, como é óbvio. A ti é possível fazer a duna a pedalar? Sim. Okay. Eu no primeiro ano não. No primeiro ano tenho uma história em que quando na penúltima etapa em que o Leão Pinto era líder da corrida, em que foi atacado pelo atleta que estava em segundo, o Tiago vinha a trabalhar para o Luís e depois fiquei junto com o Tiago à entrada da duna e lembro-me muitas vezes nós a olhar um para o outro quem é que ia mais, entre aspas, porque a gente era ir a direito o mais próximo possível. Mas quantos quilómetros é que se fazem ali a pé? 4 km pode demorar meia hora, por exemplo. Dá para ser um exemplo. Porque é assim, tu não podes ir, as dunas não tens que seguir a linha mais rápida, tens que seguir a linha em que tu vês em que há areia mais compacta, com uma baixa pressão de pneus, que também é super importante. Aliás, é o mais importante, é uma baixa pressão de pneus, exato. E depois andar a serpentear as dunas. Eu na parte final já com a minha experiência e do que fui aprendendo, comecei já a passar, se calhar, 60-70% das dunas, tudo já em cima da bicicleta. Vou-te confidenciar aqui uma situação. Eu no ano em que fui líder, em que estava sozinho, era a penúltima etapa,
e a etapa, a navegação, começava logo pelo bloco de dunas. E eu tinha muito receio, estava sozinho, mas um amigo espanhol, toda a gente se foi deitar, nós colocámos umas luzes, ele disse-me a pressão que tinha que levar nos pneus e ensinou-me um pouco com as luzes, porque também fazia um grande voar, mas as luzes a ajudar, e ele ensinou-me muito como é que eu deveria andar em cima da duna, nem sempre o mais perto, nós parávamos, então Zé, tu daqui para além, tens que ir por onde? E eu ia aqui direito, não, se vai, e depois fiz essa experiência. Fogo, espetáculo, ir a direito, punha logo os pés no chão, fazer mais 300 metros, fazia tudo em cima da bicicleta, e depois comecei a aprender um pouco. Às vezes não é como nós pensamos, não é? Porque é areia e às vezes há pequenas surpresas, mas grande parte das dunas é montado. Eu tenho uma foto no Titã com o Betalu atrás, em que eu era com a camisola de líder, em que fizemos esse bloco todo de dunas em cima da bicicleta, mas lá está, tive que aprender um pouco também, também é assim, passado ali vários anos e de andar ali, começa-se a perceber como é que aquilo funciona. Não é fácil, como é óbvio. Yeah. Mas de resto, todo o circuito do Titã está acessível aos comuns dos mortais, está acessível a toda a gente, como é óbvio. Ok. E de todas essas, qual é que te deu mais prazer fazer? Isto para quem nos está a ouvir também começar a meter no calendário. Lá está, são todas diferentes. Sim, por isso é que eu estou a perguntar prazer. Exatamente. O prazer de andar de bicicleta, o prazer, é que o prazer de fazer BTT. BTT, olha, eu que não sou muito técnico, gostei muito dos singles do Cape Epic, em que apanhámos singles intermináveis, e eu para o fim já começava a gostar dos singles, em que não são técnicos, não são aquela técnica que eu pensava, ok, tem muita condição, tem eram fluidos, eram singles fluidos. Exatamente. Tinha outro local assim mais exigente, como é óbvio, mas também estamos a falar numa prova duríssima. Gostei muito dos trilhos do Cape Epic, mas fiquei apaixonado pelos Alpes, o Transalpe. Sim. Se eu pudesse escolher uma prova com a país curtir. Sim. Eu diria, o Transalpe é maravilhoso. Quem gosta, como eu, mais de paisagem, de montanha do que de praia, recomendo, sem dúvida nenhuma. Os Alpes são lindíssimos. Eu fiquei estupefacto com os Alpes na zona da Áustria. Lindíssimo, maravilhoso. Nada a apontar. Portanto, já sabem, pessoal. Se eu pudesse voltar a fazer uma prova dessa assim, para ir nas calmas, para ir divertir, sem dúvida nenhuma. O Transalpe seria uma delas. O Transalpe, ou muitas outras que agora estão a aparecer. Sim, também há o Transpir, agora também há o Transpir. Sim, o Transpir mais na zona aqui dos Pirineus. Mas sim, exatamente. Mas o Alpantour, o Alpe Epic, o Swiss Epic, pronto, tudo essas provas aí, lindíssimo. Eu comparo, a quem nunca foi, mas aos Açores, é um pouco a beleza dos Açores, mas os Açores, pronto, mais baixo. Lá com umas montanhas muito mais elevadas, mas uma beleza muito sugestiva, e que se eu pudesse, sem dúvida nenhuma, que iria voltar. Okay. Mas depois, lá está, existe aquela prova, que é como eu disse há pouco, em que, lá está, a língua ajuda, como é óbvio, que é a língua portuguesa. É o Brasil Ride. Por causa da envolvência de toda a prova, de todos os atletas. Em nenhuma prova que eu fui há esta envolvência. Não há. Nós não chegamos ao fim e temos os melhores do mundo ali a almoçar connosco, a conviver connosco, a partilhar ideias connosco. Okay. Eu dou-te um exemplo. No Cape Epic, eu vi o Nino, o Avancini, no pódio. 10 minutos, um quarto de hora. Não dava para falar com eles. Exato. Pronto, mais nada. Não os via mais. Enquanto ali não. Ali, eles estão ali ao pé disso. Queres ir falar com eles, vais falar com eles, almoçar com eles, ou pode trocar sempre ideias. E como é óbvio, para nós que não somos profissionais, estar ao pé dos Ronaldos e dos Messis do mountain bike, como é óbvio, é sempre um privilégio. Claro. Para já, e o Brasil Ride também depois junta também a beleza e a dureza dos trilhos, como é óbvio, pois a zona da praia de Real da Ajuda é apelativa
consegue fazer ali 1, 2 e 1, consegue ir fazer a prova, e quem quiser fazer logo umas férias é só deixar a bike assim, à beira da meta. Eu vou. Estávamos há pouco a falar que podias mandar este podcast para os senhores da Olímpia, mas olha, como nós falamos em português e como é óbvio, atenção que nós temos seguidores brasileiros já do podcast Marreta Man e do canal YouTube, ok? Portanto, pronto, também esse fator da língua também ajuda, né? Mas ia-te eu dizer que em vez de mandarmos também só para os senhores da Olímpia, vamos mandar este podcast também para os senhores, para os organizadores do Brasil Ride, mas eu vou mandar com uma nota a dizer assim: contratar José Silva para relações públicas da prova. E atenção, é muito importante isto. Quem organiza o Brasil Ride é nada mais, nada menos do que um senhor que é português, sim. Se chama Mário Roma. Exato. Se chama Mário Roma. É um senhor que já fez todas essas provas em que nós estivemos a falar e mais algumas. Ele também já conhece tudo o que é um senhor que já fez do Homem da Marreta também. Exatamente, ele costuma estar numa etapa, não está em todas, como é óbvio, mas na etapa das 7 curvas, com uma grande marreta lá. É verdade, o Mário costuma lá estar, nós a passarmos, ele ali, como eles dizem, a xingar, mas está lá sempre com uma marreta. Mas pronto, às vezes quando nós vimos com aquele cansaço já e dureza, há sempre um sorriso, há sempre uma palavra, e há aquele ânimo que o Mário está ali para nos dar. Aliás, ele dá-nos o ânimo todos os dias, nos briefings. E tem tido todo o mérito, porque foi uma prova que levantou e com os anos tem-se conseguido cimentar e já está já está no, como é que é de dizer, já está no panorama mundial de provas, porque há muitos atletas já de muito calibre que metem essa prova no seu calendário. Como é óbvio, eu diria que o Brasil Ride neste momento, a nível mundial, está nas 3 melhores provas. Sim. Dessa tipologia de provas, sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Como é óbvio, pronto, o Cape Epic, por ser uma das provas mais antigas. Claro, foram ao fim e ao cabo quase os primeiros, não é? Exatamente, por ter o merchandising, a dinâmica que eles têm, fazem aquele, como é óbvio, aquele show-off por causa de todos os atletas que lá têm, das marcas e disso. Ok, talvez esteja a prova com mais... que esteja em primeiro lugar nesse ano. Mas o Brasil Ride está ali ao lado, a olhar, e tem vindo a crescer de ano para ano, que é assim, a equipa, o Mário, e não só, a equipa que está ao lado do Mário, que é uma equipa fabulosa. Claro, isso já se sabe, é como em tudo, não, sem um bom staff e sem uma boa equipa não se fazem as coisas, não é? É como em tudo. Sim. Como é óbvio, o Mário tem uma equipa, não 5 estrelas, mas 10 estrelas ao lado dele, por isso é que o Brasil Ride está numa das melhores provas a nível mundial. Um dia o verdadeiro Marreta Man vai lá. E eu espero bem que sim, E eu espero estar lá, mesmo que não seja a pedalar, na subida com a marreta para estar com ela. Olha, vamos aqui aproveitar também aqui um bocadinho da tua experiência como atleta de topo, também para tu, ou seja, sabes aqueles conselhos que eu às vezes te pedia quando eu telefonava: ei pá, Zé, o que é que eu devo fazer mais assim ou mais assado? É assim, há muitas pessoas que nos ouvem que certamente terão muita experiência em muitas provas e têm os seus treinadores, etc, mas também há aquelas que não é? Claro. E então gostava aqui de fazer aqui algumas perguntas assim ao nível do treino, alimentação, etc, que eu também gosto sempre de tocar nesses assuntos, claro, até porque também quem nos ouve, ao fim e ao cabo nós estamos sempre também aqui a acrescentar algo e a dar um pouco também de input, de bons inputs às pessoas também, para as pessoas que praticam este desporto. Tu quando estavas a treinar para um Titã ou para um Transalp, para um Portugal Tour, ou seja, quando tu estavas com um objetivo de ir ganhar provas, não é? De discutir uma geral, e isto também para desmistificar aqui para as pessoas, ao fim e ao cabo, para as pessoas também terem a ideia de que andar na frente custa muito. Não é só chegar lá e andar. Quantas horas semanais treinava o José Silva quando treina quando está a treinar para ir discutir uma geral ou um pódio? Não vamos falar aqui de treino específico, etc. Quantas horas semanais, assim, em média, tu te dedicas a treinar? Vamos lá está, pode ser uma semana mais, uma semana menos, mas sempre a rondar pelo menos as 20 horas. 20 horas semanais? Sempre, por aí.
Brutal. Sempre por aí. Agora basta as pessoas que estão a ouvir começarem a fazer contas a quantas horas é que têm que treinar por dia. Claro que isto depois não é uma coisa certa, depende muito dos objetivos de treino, etc, mas para se fazerem 20 horas semanais e tendo em conta que também temos que descansar, basta começarem a meter os números num papel e verem qual a dedicação semanal que têm que ter. E recordem-se que, ok, é verdade, José Silva tem um trabalho no qual trabalha por turnos, mas a José Silva não é profissional, ok? Claro. Portanto, para se fazerem 20 horas semanais, meus amigos, não é fácil. 20 horas semanais é uma carga horária de profissional, ao fim e ao cabo, mas lá está, mas tu és amador. Exatamente. A questão é essa, é que esta não é a tua profissão, não é? E então, pronto. Também isso, ao fim e ao cabo, também dá muito mais valor àquilo que tens conseguido ao lado de muitos atletas que só vivem para isto. Lá está, o esforço, a dedicação, a paixão também pelas Claro, se não houvesse paixão... não, sim, como é óbvio. Como tu sabes, a profissão que nós os dois temos... Exato. Por vezes temos boas noites, mas por vezes temos más noites. Exatamente. E nesses dias em que eu tinha as más noites, eu no outro dia o treino que tinha para fazer, eu iria fazer, não teria a mesma disponibilidade física, mas eu iria fazer. Quantas e quantas vezes não fiz noites sem dormir, não é? E no outro dia, se tinha 4 horas, se tinha 5 horas, era, vamos embora, temos de fazer o treino. E pronto, e só assim se consegue alcançar os objetivos. Olha, tu és daqueles que quando tem um objetivo não falha mesmo nadinha, porque é assim, eu sei que tu também és um petisqueiro do caraças. Tu gostas muito do petisco também, eu sei que pronto, és regrado e quando tens os objetivos, etc, mas porque é assim, pela primeira vez, meus senhores, para as pessoas que nos estão a ouvir e têm acompanhado os outros podcasts, por exemplo, eu falei com o Tiago Ferreira e Tiago Ferreira disse: não, sabes que para mim não é grande sacrifício porque eu já tomo as coisas assim de uma forma natural, habituei-me a isto e não é grande sacrifício levar assim a alimentação, regrado, etc. Falei, por exemplo, toquei no assunto com o Tiago Machado, a mesma coisa, também do Ruben Guerreiro, também atletas de topo dizem que pronto, habituaram-se e não é assim um grande sacrifício, o Filipe Cardoso também e tal. Mas, Zé Silva, eu sei que tu gostas muito do petisco. Tu, como é que é essa questão de... Porque é assim, é uma coisa à qual não dá para fugir. Tem que se ter algum cuidado com a alimentação quando queremos estar no topo, não é? Como é que tu levas esse assunto? É verdade. Eu no início comecei um pouco assim a levar as coisas 98% certas. Que mensagem é que tu deixas, né, para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que querem ser um pouco mais rigorosas com as coisas? Mas isso custa tanto, não é? Então como é que que conselhos é que tu dás? É assim, lá está, depende dos objetivos que as pessoas querem. Vamos imaginar uma pessoa que quer começar a pedalar para ir fazer uma maratona, terminar a maratona bem, pode fazer uma alimentação, eu diria, normal. Lá está, evitar sempre o que nos faz mal, que nós todos sabemos, precisamos estar sim, aqui claro, sim. Que é os fritos e essas coisas sim, assim, sim. Fazer tudo normal e pronto, irá fazer as coisas bem. Se for para levar as coisas ali muito certinhas, lá está, tem que fazer ali um esforço para comer aqueles hidratos e aquela proteína, as contas certas, não é? O peso certo. Tu fazes isso? Nunca cheguei a fazer isso. Levei as coisas, ok, hoje tenho esta semana comer a massa, o arroz, o frango, o peru, o salmão, comer a saladinha, essas coisas assim, ok, comia, mas havia sempre aquele dia em que não dava e que pronto, tinha que limpar a cabeça. E quando eu digo limpar a cabeça, lá está o que tu referiste, o pisco. Havia o pisco aí pelo meio, mas tentava levar as coisas mais certas. Qual é que é a hora do dia mais importante? Ou seja, aquela hora do dia em que faz mais diferença ou que custa mais nós não cedermos à tentação de comer os hidratos ou de comer aquelas coisas menos boas? Eu diria que é meio da tarde. O lanche, por vezes, é o que estraga tudo. Porque há pessoas que às vezes
não vou comer pouco almoço. Vou comer pouco almoço, ou o pequeno almoço acho que é a refeição mais importante. Sim. Depois a seguir vem, pronto, existe sempre o treino, não é? Normalmente o treino, a pessoa chega, come a comida que tem do almoço, a proteína, os hidratos, o QB, e tudo bem. Só depois ali a meio da tarde, até à hora de jantar, como é óbvio, há muito espaço. E depois aí eu acho que é aí que grande parte das pessoas comete os erros. Então até o que é que tu aconselhas? Aí é assim, tem que ser um pouco a força de vontade, não vou comer ou um iogurte, ou uma peça de fruta, ingerir, lá está, os sumos, essas coisas, isso em que não pode existir, ingerir líquido sim, a água, mas uma peça de fruta, um bocadinho de frutos secos, coisa pouca. Os pães, as bolachas, isso esquece, manda tudo, esconde. Exatamente. Eu às vezes, agora, porque pronto, também já, quando estou em casa, meto-me a ver um ciclismo, uma coisinha assim, almoço, tipo 1 da tarde, quando são ali 4 horas, 5 horas, começo a olhar lá para a despensa e tenho lá umas bolachinhas, umas gomas dos miúdos, e digo, é só uma, é só 2, é só 3, é só 4, e pronto, e quando já o pacote foi embora, mas... E é aí é que é o mais grave. E depois, lá está o jantar. Há pessoas que não comeram durante o dia, tem que me bater, depois chegam ao jantar e ficam de barriga cheia. Para levar as coisas a sério, tem que ser tudo com conta, peso e medida, e lá está, e comer saudável. Lá está o Tiago, o David, entre muitos outros, como é óbvio. Eles já é uma disciplina que eles têm, já é uma coisa normal, porque lá está, é a profissão deles, e eles têm que levar as coisas a risco. Como é óbvio, há de haver um dia ou outro que se calhar, mas lá está, naqueles dias assim mais de festa, sempre podem comer um docezinho, ter uma refeição assim não tão correta. O que importa é o geral da coisa, não é? O geral, como é óbvio. Eu acho que é assim, se tu em 20 dias, se houver um dia em que comestes mal, ok, tudo bem. Agora é assim, se em 20 dias há 6 ou 7 dias em que comestes mal, aí já não está tão bem, como é óbvio. Eu sou muito goloso, e assim, um bolinho por semana tenho que comer um bolo. Durante o treino não faz mal. Exatamente. E eu aproveitava lá, quando tinha os treinos assim mais curtos, mas treinos mais longos, em que comia sempre um bolinho, uma coisinha assim, porque para aquele açúcar ali parece que não acalmava-me e as coisas corriam melhor. Ou seja, de todas estas questões, que é o treino, que é a alimentação, que é a suplementação, quando alguém se propõe a querer ir vencer ou fazer um pódio em alguma prova, que condições... Imagina que alguém nos está a ouvir e diz assim, eu para um ano ou daqui a 2 anos quero começar a ir às provas, mas quero ir lá para ganhar, ou quero ir lá para fazer pódio, não é? Ou quero ir lá para ficar top 10. E como todos nós sabemos, em qualquer prova hoje em dia, os resultados não são vendidos nada barato, por assim dizer, não é? Exatamente. Que condições é que essa pessoa tem que reunir? Ou seja, vale a pena ter um treinador, treinar muito bem e levar uma alimentação espetacular se não tiver uma excelente bicicleta? Ou então, se tiver uma excelente bicicleta, vale a pena ter uma excelente bicicleta, mas depois não ter treinador? Ou seja, que condições é que uma pessoa tem que meter no papel e reunir e dizer assim, não, eu ou tenho estas condições, ou então nem vale a pena pensar nisso? Eu acho que a primeira condição para se conseguir um objetivo de uma luta, de uma vitória em qualquer tipo de prova, ou lutar pelos melhores lugares, eu acho que a primeira condição que se deve ter é a condição física, a tua genética. A tua genética tem que ser boa, porque tu podes ter o melhor treinador do mundo, os melhores suplementos, os melhores massagistas, as melhores bicicletas. Se tu não tiveres motor, não o vais conseguir. Eu conheço muitos atletas que têm isso tudo, mas que depois, quando chega à parte do motor, em que não tem a genética deles, também não ajuda, ok. Não ajuda. Como é óbvio, eu acho que a genética é o mais importante.
Ok. Acho que a genética é o mais importante. E depois é assim, é dedicação. Sem dúvida, o atleta tem que se dedicar muito. Tem que pôr muito prazer que tinha de parte. Sair à noite, o sair com os amigos, o ir fazer essas atividadezinhas. Lá está, a força de vontade, isso tudo conta. Sim, o objetivo principal passa a ser aquilo, pronto. Sim, exatamente. Só que depois, é assim, é o que tu dizes. Como é óbvio, um treinador é bom para avaliar o treino, a evolução. Tem que ter um treinador. Uma pessoa evoluir, tens que ter um treinador para te orientar, e hoje em dia, com tanta informação que já há na internet, tiveres a ajuda de um treinador, como é óbvio, as coisas facilitam e consegues subir patamar a patamar, como tu disseste antes, as coisas cada vez estão mais difíceis, as vitórias cada vez são vendidas mais caras, e pequenos pormenores fazem essa diferença, e um bom treinador faz essa diferença. E depois, como é óbvio, uma bicicleta. A bicicleta pode não ser a melhor das bicicletas, mas tem que ser uma bicicleta acima da média para conseguires lutar pelas vitórias. Quando tu dizes acima da média, estás a falar do quê? Porque hoje em dia nós estamos a falar, assim, já há muitas bicicletas que os componentes funcionam perfeitamente todos. Quando tu dizes acima da média, falas em que fatores são os principais numa bicicleta acima da média para ti? É assim, há que haver o conforto, a rigidez e o conforto, acho que é importante. Eu diria, estamos a falar nas marcas, os componentes, existem vários modelos. Eu não é preciso ser o modelo topo de gama. Eu diria que não é preciso ser um modelo topo de gama em tudo. Porque para ter menos 300 gramas, se calhar, é preferível perder essas 300 gramas. Então, mas uma bicicleta para ir lutar por provas tem que ser uma bicicleta no mínimo com que peso? Eu diria que uma bicicleta com 10... Lá está, suspensão total ou rígida. Diria que suspensão total com 10,5 kg é uma bicicleta de 10,5 kg, 11, por causa que existem agora os droppers. E depende da prova, atenção, depende da prova. Sim, mas pronto, mas pronto, uma suspensão total entre os 10,5 kg e 11, acho que está aceitável, porque abaixo dos 10,5 kg já os números começam a aumentar muito. E também, se for muito acima, também é muito prejudicial? Faz diferença quando estamos a querer lutar? Sim, faz diferença. Tu com uma bicicleta de 11, 12 kg, vamos imaginar, que é uma suspensão total de média gama, é mais ou menos o que pesa, 11,5 kg, por aí. No fim de estar preparada, 11,5 kg, 12 anda por aí. Como é óbvio, vais sofrer muito na pele quando tiveres que subir durante 30, 40 minutos. Não é fácil, como é óbvio. Okay. Tem que ser uma bicicleta leve, como é óbvio. Claro, isto é bom porque ao fim e ao cabo eu sei que há muitas pessoas que já estão muito mais por dentro deste desporto e sabem algumas das coisas das quais estamos aqui a falar, mas outras não. Volto a chamar a atenção para isso. E ao fim e ao cabo, uma pessoa com a tua experiência também é uma referência, e é por isso que eu estou a fazer estas perguntas. Exatamente, olha, Luís, eu vou-te só dar aqui um pequeno exemplo. E às vezes o peso não é tudo, e eu tive essa experiência, lá está, no Brasil Ride, nas vezes que fui, em que fui com uma bicicleta bastante leve, com 8,8 kg, rígida, ao lado do Tiago, em que sofri. Pois. Foi a primeira... Não, também há a questão da fiabilidade, não é? Tem que ser em conta a fiabilidade também. Exatamente, ok, eu tinha uma grande bicicleta, super leve, com os melhores materiais, mas era uma rígida, lá está. E terminei esse Brasil Ride e disse, vou cá voltar, mas nunca mais de rígida. E disse aí aliás, foi a última corrida que eu fiz de rígida. Não, isso, o problema não foi a rígida, o problema foi ir atrás do Tiago. Sim, também, como é óbvio. Mas a partir daí não tem nada a ver. E depois já fui com uma suspensão tal, como é óbvio, e é a minha bicicleta de hoje, e se me perguntarem, sem dúvida, a suspensão tal é a melhor bicicleta. Agora é assim, se tu me disseres, há uma corrida em que não tem técnica nenhuma, ou praticamente nenhuma, em que sobe muito e é estradões. Como é óbvio, uma rígida é sempre melhor, então, consegues tirar
um quilo quase, não é? Claro. Então vamos a resumir aqui um bocadinho a coisa com algumas perguntas e respostas curtas. Ou seja, então José Silva teria alcançado o que alcançou se não tivesse um treinador? Ou seja, tu tens genética, terias uma boa bicicleta, mas sem treinador achas que terias alcançado aquilo que alcançaste? Não. Ok, então e José Silva, com treinador, mas com uma bicicleta de 12 quilos e com a genética que tem, teria alcançado aquilo que alcançou? Diria que se calhar não teria alcançado metade. Ok. Então e José Silva com uma bicicleta topo, um treinador topo, uma força de vontade topo, mas sem genética? Não iria a lado nenhum. Era mais um que andava aí, entre aspas, ok, a divertir-me, mas não iria sair não iria sair dos lugares cá atrás, como é óbvio. Então, e José Silva com uma genética topo, um treinador topo, tudo topo, né? Treinador, bicicleta, genética, mas não era preguiçoso, não lhe apetecia muito treinar, mas tinha essas condições todas. Também teria conseguido? Eu diria que lá está, se calhar também iria conseguir metade. Ok, a genética ajudava, mas já não dava para tudo, não é? Exatamente. Ok. Isto é para as pessoas que nos ouvem também terem a noção de muita coisa, porque é assim, onde eu quero chegar é que, mesmo falando a nível amador, digamos assim, não é? Tudo conta e tudo é importante. Exato. E antes de alguém, digamos assim, começar a fazer contas e começar a ambicionar ou colocar-se num projeto a longo prazo, pronto, mais vale ter muita coisa em conta, não é? Claro, como é óbvio. Não, é assim, para alcançares resultados cimeiros, tudo conta. Não se pode deixar nada ao caso. Tudo é importante. Desde a bicicleta à massagem, como é óbvio, passando por tudo o resto, é tudo muito importante. Okay. Eu costumo dizer, todos os pormenores são importantes. Há pessoas que não ligam a pequenos pormenores, eu costumo dizer, é importante. Nem que seja um bocadinho, mas todos juntos, é importante. Ok. Por isso. Obrigado pela partilha, Zé. É verdade, não tem que ser. Zé, para terminar, e porque já estamos aqui a alongar-nos um bocadinho, no teu percurso neste desporto, qual foi a pessoa que fez maior diferença no teu trajeto? Não vale dizeres que é a tua mulher, porque, claro, pronto, sem dúvida que deve ter sido também, e se não dissesses que era ela, tu esta noite ias dormir na banheira ou uma coisa assim do género. Pronto. A banheira era muita sorte. Pronto, essa aí é de borla, assim, dizer que foi a nossa esposa, pronto, ok, sem dúvida. Não, tirando a mulher, que é sempre a nossa família é sempre um suporte, obviamente, muito importante, mas quem foi a pessoa que fez assim maior diferença no teu trajeto durante estes anos? É assim, eu diria que foi quem me construiu, que o Zé Silva, ok, tem genética, tem tudo, tem garra, tem tudo, mas há de saber montar as peças, e isso devo ao meu treinador, ao Gamito, que conseguiu juntar ali as peçazinhas, alinhá-las, eu diria, alinhá-las. Elas estavam lá, só que precisavam de ser alinhadas, e para as coisas correrem bem, e ele, porque também foi o ciclista que foi, conseguiu alinhá-las da mesma uma forma boa, como é óbvio, e os resultados dizem isso, e pronto, como é óbvio. Tudo o que eu fiz, como é óbvio, tem que ter genética para o conseguir. Sim, claro. Parte de mim, mas ele, como diz o outro, foi um copiloto. O copiloto. Foi um copiloto em que me geriu ali um pouco a minha carreira. Como é óbvio, agora nesta parte final já há muita minha experiência. Sim, também já são muitos anos, não é? Claro. São muitos anos, nós começamos a aprender muita coisa, como é óbvio, mas sem dúvida nenhuma, se eu pudesse falar de uma pessoa que esteve sempre nos meus êxitos todos e que comandou quase o barco, sim, o Vítor foi um deles. Mas pronto, e depois podia estar aqui a dar mais 3 ou 4 amigos importantes que estiveram comigo e apoios sim, ok. Comigo. Claro, isso... Como é óbvio, mas pronto, estamos a falar de uma pessoa. Mas como é óbvio, tenho amigos e marcas que foram super importantes. Sim, isso todos nós temos a noção, claro. É que eu dou muito valor àquela marca em que esteve contigo lá em cima e que esteve contigo lá em baixo.
e eu, graças a Deus, tenho 2 a 3 marcas em que tiveram comigo lá em cima, e quando eu estava lá em baixo, no fundo, onde muitas fugiram, eles foram os primeiros a esticar-me a mão e a dizer que contavam comigo. E eu, felizmente, tenho 2 ou 3 marcas e amigos que estiveram lá nesse momento e que me fazem ainda andar aqui hoje. Ok. Senão já teria abandonado. Espetáculo. É verdade. Espetáculo. É verdade. Só aqui uma à parte, eu tinha acabado de partir o colo do fermo em 2009, era líder da taça de cross, líder da taça de maratonas, fiquei todo partido, fui operado no Hospital de Viana do Castelo e na segunda de manhã, quando acordo, a primeira chamada que recebo foi de uma marca minha em que disse que tudo o que eu precisasse que estava ao meu dispor. José, isto não é um programa da RTP ou assim, é que nós temos aqui direitos exclusivos com, não podemos dizer o nome das marcas, podes dizer à vontade. Eu posso mesmo dizer, e é a marca, eu ainda há pouco referi, que é a marca mais antiga que está comigo, que é a Golden Nutrition. Ok. Claro que sim. Isto ficou gravado para sempre. Eu digo isto aqui e digo em qualquer lugar. Ficou gravado para sempre. No momento em que eu estava todo partido, em que algumas marcas me retiraram o apoio porque eu já não ia fazer o resto da época, eles não. Eles, além de dizerem tudo o que eu precisasse, eles estavam lá, disseram-me, e isto ficou aqui gravado, para a próxima época contamos com o Zé Silva para estar na luta pelas vitórias. Como é óbvio, isto é uma grande palmada que nos dão ali. Claro. Acreditam em mim. E o que eu não era, se calhar, para fazer em 2009, consegui fazer em 2010, em que, pronto, consegui alcançar os títulos nacionais. E isso também, e é bom tu falares disso, porque isso também, ou seja, é claro que as marcas têm que ter a sua qualidade, etc., dos produtos, claro, mas isso também diz muito sobre uma marca. Essas atitudes também diz muito sobre uma marca. Exatamente. E sobre uma empresa. Exatamente. E sobre as pessoas que lá trabalham. Claro. Que entendem o desporto. Exato. Que entendem o desporto. Há muitas marcas que às vezes eu penso que não entendem muito bem o que é o desporto. Em que não se pode ganhar sempre, em que não se pode estar na frente, em que... Não, e às vezes há certos projetos que demoram algum tempo a desenvolver, não é? E há alguns objetivos que demoram tempo a atingir. Como é óbvio, Agora só por causa disso já vou comprar mais um GES, digo-te já. Exato, acho que eu diria que as salto bar e ficas com tudo, okay. O pacote completo. Então, Zé, agora para terminarmos, e porque eu termino sempre assim, não sei se tu já pensaste nisso ou não, porque eu já te tinha dito ontem que queria falar contigo hoje, qual é que foi assim aquela que foi a tua maior marretada? A maior marretada? Assim que tu te lembras? Sim. Uma delas, uma das maiores. Sim, foi com o Tiago quando ganhei a etapa. Provavelmente. Quando ganhei a etapa foi... Provavelmente tenho 2 ou 3, mas provavelmente essa foi... Tu és o primeiro a dizer aqui que a maior marretada foi numa etapa em que ganhou. Foi exatamente. Foi uma etapa em que ganhei, em que levei a maior marretada. Eu posso dizer que tive, sei lá, 20 horas tive com câimbras. É assim, eu acho que morri naquele dia e depois o Tiago andou comigo o resto dos dias porque eu dei o que tinha, o que não tinha. Eu não ia preparado para ir fazer a corrida com o mesmo que treinasse. Sim. O Tiago já nos explicou, aqui. Exatamente, eu não ia preparado para ir com ele. Mas pronto, lá está o sangue luso, a garra e depois ter ali um motor com 1000 cavalos ao meu lado foi também importantíssimo, mas não, sem dúvida nenhuma caí, veio com uma marreta, veio com várias marretas ao mesmo tempo e elas, além, quando terminou a etapa, elas continuaram a bater sempre a bater. Ok, Zé, olha, obrigadíssimo pelo tempo que nos deste aqui. Nada, o prazer foi meu. E pela partilha também de todo o conhecimento que tens ao fim e ao cabo reunido ao longo destes anos e pela partilha de experiências. Eu espero que também para quem nos esteja a ouvir que tenha sido útil. Zé, obrigadíssimo. Nada, força ali, continuação de um bom trabalho. Ok. Espero que daqui a uns anos o marretamento esteja no sítio onde merece, está lá em cima.
como é óbvio. Ainda tenho que apanhar umas vezes com uma marreta também. E ainda tens que apanhar com uma marreta, exatamente. Isto é mesmo assim, nem tudo é fácil. Às vezes estamos lá em cima, outras vezes estamos lá em baixo, mas temos que estar sempre na luta. Exato. Exato. Está bem, Zé, olha, mais uma vez obrigado, um grande abraço para ti. Grande abraço e tudo a correr bem. Força. E pronto, caros amigos, caros ouvintes, isto é amigos ou ouvintes? Não sei bem, nunca sei bem como é que, se fosse na rádio era ouvintes. Não sei bem como é que me é de dirigir às vezes. Caros amigos, muito obrigado a todos os que estiveram a ouvir-nos. Eu espero que tenha sido útil esta partilha de experiências e também de experiência como atleta do Zé Silva com alguns de vocês. Para a semana cá estaremos novamente. Vamos ver, que também nem é sempre é fácil colocar no ar o podcast semanal, mas para a semana cá estaremos novamente. Resta saber se com algum convidado ou se numa versão mais só Marreta Man, partilhando aqui algumas ideias. Portanto, espero que tenham gostado mais uma vez. Um grande abraço a todos e até para a semana.